Muito obrigado. Queria agradecer primeiramente ao CRO pelo convite, agradecer a todos pela presença e dizer que é uma oportunidade muito importante que a diretoria do CRO tem trazido para a gente já há bastante tempo. Já é a minha segunda vez junto ao CRO. E hoje eu fui convidado para falar alguma coisa que tivesse uma modernidade com relação à ortodontia. Eu sou ortodontista e faço apenas ortodontia no consultório. Tenho meus parceiros que fazem implante, pério, prótese, mas eu especificamente só trabalho com orto. Então todo tipo de aparelho ortodôntico, todo tipo de assunto relacionado à ortodontia, eu vou procurar falar com vocês do que existe de mais moderno hoje, tá? É claro que sempre que a gente fala de tratamentos ortodônticos de última geração, vem na nossa cabeça o mais famoso de todos, que é o Invisalign. Vocês devem ter visto propaganda na TV fechada, na TV paga, e muito a gente olha para essa gama de venda, essa vontade que as pessoas têm de vender e o que as empresas tentam fazer com a gente de uma forma bem controlada, tá? Então é claro que eu vou falar de alinhadores estéticos, Vou mostrar para vocês até alguma coisa referente ao próprio Invisalign e vou procurar trazer para vocês uma modernidade multidisciplinar, principalmente tratamentos de adultos, tratamentos com pacientes que já têm implantes ou que precisam fazer enxertos para colocar implante. Então a gente vai procurar falar de algo que existe de geração multidisciplinar. Pegando o gancho do Dr. Pedro, a gente precisa tomar muito cuidado do que as empresas tentam vender para a gente, tentam mostrar para a gente no âmbito para poder faturar. Eu nunca me esqueço do clareamento a laser. Quem é mais antigo aqui comprou o laser lá, pagou R$8.000, e hoje em dia a gente sabe que no laser nunca clareou nada, Quem clareava eram os produtos, a gente pagou uma fortuna em laser. E hoje em dia ainda vendem aparelhos para fazer clareamento, e não existe essa necessidade, Então, quando a gente fala de tratamento e de tentar qualificar um pouco o que a gente faz no consultório, é justamente mostrar uma evolução em torno de 2 anos, um pouquinho menos, que você sai dessa posição dentária. Se vocês observarem aqui, não foi feito nenhuma extração no paciente, tá? Não foi feito nenhuma distalização em bloco com microimplantes, que eu vou até tentar chegar até lá para mostrar para vocês. Foi feita uma mecânica ortodôntica simples. Olhando esse paciente, de forma bem grosseira, para não precisar entrar nos detalhes da oclusão, qual que é o principal problema desse paciente, pessoal? É uma mordida cruzada posterior, certo? Essa mordida cruzada posterior e a falta de equilíbrio muscular entre a língua e os lábios anteriores, e os lábios fizeram com que os dentes anteriores retroinclinassem. Então a gente tinha aí uma paciente de 14, 13 anos, com necessidade de uma disjunção ou de uma expansão. No caso aqui foi usada uma disjunção rápida, aquela que a gente faz com o Hirax, que é um aparelhinho no céu da boca, preso ao céu da boca, e ela ativa todo dia, uma voltinha de manhã, uma voltinha à noite. Com isso a gente fez o descruzamento da mordida e logo em seguida entramos com um aparelho. Nesse caso aí é um tratamento com aparelho autoligável, que é o que existe de mais moderno em termos de brackets. Todo mundo consegue entender mais ou menos aquelas pecinhas que a gente cola nos dentes, certo? E o alinhador não tem brackets. Tá? O alinhador, que é o que todo mundo quer usar, que é o que todo mundo gostaria de colocar, eles são sequências de placas a partir de um escaneamento da arcada do paciente. Então, quando eu falo de autoligado, é o que eu tenho de mais moderno. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas imagens, mas é o que eu procuro fazer e passar para os meus alunos das pós-graduações,
é que a gente precisa atacar o paciente de maneira a resolver o problema dele. E eu procuro esquecer o sentido de lotar meu consultório, trabalhar muito e chegar no final do mês as contas não fecharem, né? Então eu trabalho muito menos, cobro o que eu acho que deve ser cobrado do paciente, né? Eu cobro o aparelho, eu cobro mensalidade, não cobro manutenção, não cobro a visita, para poder oferecer um tratamento de qualidade a esse paciente. Então, falando com relação aos desenvolvimentos que eu acabei tendo aqui em Porto Velho, uma das principais ações, eu sou proprietário de uma dental, né, e ao final da minha palestra eu vou fazer um sorteio de um kit. A dental é ortodôntica, tá? Mas o kit é para o dentista em geral, é copinho, as coisinhas assim. Tem no final da minha palestra, e do ciclo de palestras nós vamos ter 5 brindes para vocês. Hoje acho que vão sortear 2, os outros 3 amanhã. Aí o pessoal do CRO vai falar os números aí das inscrições de vocês e vocês vão receber. E hoje, no final da minha palestra, a gente entrega um kitzinho para vocês. Então, esse é o meu consultório, né? Eu atendo lá já tem 12 anos. Aí eu tenho o implantodontista, tenho hoje em dia a dentista que faz harmonização, periodontia, tem o dentista que faz canal. Então nós somos um grupo, somos 4 amigos que oferecem praticamente de tudo na ortodontia, na cirurgia, no implante, em tudo de odontologia a gente consegue desenvolver. E quando a gente está falando de ortodontia, a gente acaba tendo uma bagunça do que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar, como que eu vou desenvolver o meu paciente. Hoje em dia, todo mundo quer o Invisalign, né? Ou existem outras plataformas, tá? Que a gente chama de alinhadores estéticos, tá? O Invisalign é a marca mais famosa. Mas eu tenho, por exemplo, dentro da minha mecânica ortodôntica, vários autores, né? Vários tipos de brackets, várias colorações de brackets que eu vou mostrar para vocês, né? O paciente meio que chega no consultório, parece que ele está num supermercado, né? Ele escolhe, eu quero brackets de safira, ou eu quero brackets só transparente, pode ser qualquer um. Ou não, doutor, eu vi o autoligado, quero instalar o autoligado. Não é o paciente quem decide, é o dentista que decide, tá? Muitas pessoas, hoje em dia, todo mundo senta na minha cadeira e fala, eu quero usar o Invisalign. Eu falo, tá bom, você tem 20 mil? 20 mil. Quer pôr? Mas tem outras plataformas, vai pagar 18, 17. Mas quem te falou? Você já passou por algum dentista que te orientou? Não, eu vi na televisão e eu estou precisando usar aparelho, eu quero pôr um Invisalign, ou o alinhador, né? Serve para esse paciente o alinhador? Qual seria a melhor opção para esse paciente? Então vocês vejam, baseado nisso, na oferta de produtos que a gente tem, isso acontece na endo, acontece na pério, acontece na prótese, né? Eles querem coordenar o tratamento de vocês, o nosso tratamento em si. Então, dentro da mecânica ortodôntica, eu tenho aparelhos autoligados, tenho aparelhos estéticos, tenho o famoso pedras de safira, que é como se fosse uma pérola, assim, ele é super transparente, praticamente não aparece, mas dá um trabalho para finalizar que vocês não imaginam. Você coloca o fio mais pesado, dá torque, a aleta quebra, é assim, dor de cabeça. A gente precisa estar antenado na cirurgia ortognática, precisamos orientar o paciente no caso de uma necessidade de cirurgia ortognáticas. Como que se realiza uma expansão ou uma disjunção da maxila? Qual a idade do paciente? Como que eu vou abordar esse paciente para ter o melhor desenvolvimento? E algo bastante utilizado no meu consultório, que são os propulsores mandibulares. É quando a gente
coloca a mandíbula do paciente para frente sem a necessidade de cirurgias ortognáticas. É claro que existe todo um indicativo para isso. Agora você imagina, você andar 4, 5 milímetros com a mandíbula, com os dentes da mandíbula para frente, para anterior, com placas transparentes. Você consegue fazer isso? Tem lá na revista a publicação do cara que conseguiu um. Cadê o segundo dele? Cadê o terceiro? Então, as empresas tentam fazer com que a gente entre compre o que eles vendem, né? Bom, essa paciente aqui me procurou, adulta, 34 anos, já tinha usado o aparelho 3 vezes. 3 vezes. Poder aquisitivo bom. Nenhuma das vezes ela usou o contensor, claro, né? Mulher, né? Imagina, botar um contensor, né? Quer morrer. Só que ela tinha usado 3 vezes. Chegou até mim e eu falei, olha, eu não tenho como te colocar um aparelho sem você passar com um bucomaxilo. Acho que foi o Zé e o Fabrício que operaram ela para mim. Aí ela falou, tudo bem. Quando voltou do buco, ela não ia fazer uma cirurgia ortognática. Ela ia ter que fazer 3 procedimentos. Disjunção cirúrgica da maxila, depois fazer maxila e mandíbula. E mento. Então, e eu ia pôr aparelho nela, já imaginou? O que ia acontecer? Mordida aberta anterior esquelética. Os dentes posteriores não tem como intruir, não tem como você jogar eles para dentro se não for uma rotação de mandíbula. Então, eu não ia arriscar colocar aparelho nela. Gente, o aparelho, o fio, é pesado. O fio leva o dente para onde eu quiser. Eu descruzo essa mordida aqui, eu alinho, nivelo esses dentes, sem problema nenhum. Só que eu estou indo contra a natureza do posicionamento ósseo desse paciente. Muito provavelmente eu vou ter uma recidiva muito grande. Outra pergunta que eu fiz para ela. Das 3 vezes que você usou, alguma vez você fez fono? Quem aqui encaminha para fono? Ninguém, né? Todo mundo esquece. Olha a linguinha no meio dos incisivos. Gente, é tirar o aparelho, abre. Aí eu cobro lá, sei lá, vou dar uma média aqui. 2 anos de tratamento a 350, 400 reais por mês. E 5 mil para montar o aparelho. Ela usa. Passa 3, 6 meses, recidiva. O que eu tenho que fazer? Colocar o aparelho e não cobrar nada. Por que recidivou? Porque ela foi mal planejado o tratamento. Foi mal avaliado. Então, o que a gente decidiu? Foi com o buco. Vejam a formatação da mandíbula dela, lateral, né? Vejam como eram os blocos posteriores, eram divergentes. Então isso é muito difícil para você arrumar na ortodontia. Enquanto está com o aparelho, eu coloco os dentes lá. Tá? Isso aí eu garanto para vocês. Mas eu não tenho estruturação óssea para segurar esses dentes nessa posição. E vejam, a mordida engrenada, ó, classe 1, né? Ó, o canino de classe 1. Aqui está fugindo um pouquinho para a classe 2, mas ó, o molar bem engrenado. Então, assim, um caso que você bate o olho e você fala, alinhar, nivelar, vai usar um elástico, vai fechar a mordida. Aí, após a avaliação, então voltou do buco, super feliz. Imagina aqui, uma mulher, tenha 32 anos, né? Andando na rua com esse diastema. Isso aqui eram 8 dias de cirurgia, estão vendo aqui, ó? O que é esse aparelho? Esse aparelho chama Hyrax, tá? É um aparelho que é usado desde a década de 40, de 60. E a gente está usando em 2023, 2022. Essa foto aqui, acho que 2012. Eu uso até hoje esse aparelho. Claro que ele evoluiu, né? Hoje a gente coloca com mini parafusos aqui no meio, tá? Mas eu ainda uso o Hyrax básico em muitos pacientes. E é um dia a dia do consultório. Só que como ela tinha 32 anos, a gente não pode fazer a disjunção convencional. Então o que a gente faz? Eu instalei o aparelho nela, ela foi para o buco, fez a disjunção, soltou a
a maxila dela com o parafuso em posição. Está aqui o parafuso, ó. E ela em casa ativava o parafusinho. Aí eu mando retornar com 5 a 7 dias. Quando ela retornou, estava assim, ó. Qual foi a primeira coisa que ela falou para mim? Fecha esse espaço, pelo amor de Deus. Eu tô sem namorado. Falei, você vai ficar mais uns 6 meses sem namorado. Não vai arrumar namorado. Só que depois, casou. Tá? Uns 6 meses depois que eu acabei, eu vou mostrar, casou. Estou bem casado, não dá nada. Aí fizemos a cirurgia, vejam que legal, ó. Ela pediu para eu fechar, e o que eu falei para ela? Não tem como. Quem vai fechar isso aí são as fibras transeptais e interdentais. Olha aqui, ó. Mês 8, dia 28. Mês 10, dia 17. Cadê o diastema? Essa foto é o dia que ela chegou no meu consultório. Estava disjuntada, o que eu queria, o que eu fiz? Travei o parafuso. 2 meses depois eu fiz essa imagem. Cadê o diastema? Cadê o bracket que fez o diastema? Não tem. Foi fechado pela própria ação das fibras transeptais, interdentais, interósseas, tá? Sozinho. Por que você não pode fazer nenhuma ação até se chegar alguém para você no consultório, o dentista não tá, foi viajar, eu preciso fechar, coloca aquela borrachinha aqui para mim e fecha. Não fecha. Tá? Porque você pode dar uma decência gengival aqui pela raridade, pela pouca quantidade de osso nessa região que está acontecendo pela disjunção. Tá certo? Então, fizemos a disjunção, ela ficou mais ou menos uns 4 meses desse jeito. Aí que eu fui colocar o aparelho nela. Aí montamos o aparelho, vejam, é um aparelho que eu não gosto, né? Falei para vocês, pedras de safira. E ofertei para ela na época o pedras de safira, como era cirúrgico. Não tive problemas, não tive necessidade de dar torque nos fios, não tive muito problema de quebra. E essa aqui é a mordida dela com 45 dias pós-cirúrgico. Estão vendo esses ganchos aqui? Esses ganchos, os bucomaxilos utilizam para fazer o fechamento, o uso dos elásticos durante o pós-cirúrgico. Então ela usou 45 dias, foi comigo, eu avaliei, tá ótimo, fechou, mantém. Então ela usa 90 dias essa condição dos elásticos, tá? Com 90 dias, mais ou menos, a gente tira esse fio cheio de pino aqui, que incomoda bastante, pessoal. No consultório a gente tem uma cerinha específica para orto, então o paciente consome cera igual toma água. Ele põe o dia inteiro, porque isso aqui incomoda e com os elásticos ainda, dói demais. Olha aqui o pós-imediato dela da cirurgia. Sendo anestesiada. Cadê o Pedro, Léo, o rei da anestesia? E aqui, pós-operada. Tá? Foi a sua mão que fez essa aí, viu, Zé? Participou dela. Vejam a rotação da mandíbula, vejam a qualidade do engrenamento, veja como a cirurgia transformou a face dela. Eles mudaram a perspectiva de suavidade do rosto dela. E junto com a melhora da ortognática veio o engrenamento perfeito dos dentes. Aqui, mais ou menos uns 90 dias, 80 dias de operada. O fio que eu falei para vocês que a gente troca, ó. Tá vendo o fio lisinho agora? Tá? Sem grandes problemas. Quando a gente fala de ortodontia do arco reto, né? O straight wide, é isso aqui que a gente quer, ó. Botar um arco super pesado que entre reto e mantenha a inclinação dos dentes sem precisar ter nenhuma barriga, nenhuma dobra, né? Então é uma ortodontia mais limpa, uma ortodontia mais suave, né? É o que muitos ortodontistas que estudam alinhadores têm conseguido fazer para os seus pacientes.
né? Alinhador, pessoal, é uma realidade do consultório e é maravilhoso, tá? Mas a gente precisa ter a indicação melhor possível para esses casos, tá? Um caso como esse aqui, tem publicação de tratamento com alinhador. Tem pessoas que fazem. Tá? Eu acho um pouco arriscado, uma sequência muito grande, e prefiro manter nessa fase os aparelhos fixos. Mas para que vocês tenham uma perspectiva de finalização, olha o sorriso dela, como ela era, como ela ficou. Mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos de tratamento. Tá? Depois disso, plaquinha para dormir, um fiozinho embaixo, reto, aquele 3x3, né? Prendendo os dentes incisivos inferiores. Tá aí, ó. Até hoje, ela tem o controle desse aparelho. Há mais ou menos uns 6 meses, 8 meses, ela... Não, um pouco mais, uns 10 mais ou menos, ela foi comigo no consultório que ela tinha perdido o Hawley dela. A plaquinha, né? Superior. E aí esse lateral aqui estava um pouquinho mais distalizado. Ela falou, doutor, esse dente aqui me incomoda um pouquinho. Aí eu, que coisa mais maravilhosa. Falei, você não quer fazer um alinhador para trazer esse dente para a posição? Aí sim, fiz um alinhador para ela, acho que foram 8 plaquinhas, só de renivelamento, só de caso de retratamento simples. Está usando para dormir agora o alinhador, feliz da vida, o dente foi para a posição, só que é uma paciente que precisa manter o uso dos pares de alinhadores para dormir. Tá? Então ela precisa ficar com o alinhador para dormir. Quanto tempo? Até o final da vida. Tá joia? Tem uma publicação da USP de 2017, Bauru, que acompanhou por 40 anos pacientes tratados ortodonticamente e não tratados ortodonticamente. Qualquer uma de vocês aqui que nunca usou aparelho, mas tem a oclusão boa. Uma oclusão que eles consideram em bom estado ou ótima. Todos os pacientes, numa evolução de 40 anos, tiveram alterações das posições dentárias. Quem usou aparelho e quem não usou aparelho. Então, qual é a conclusão desse estudo? Quer manter os dentes no lugar? Use aparelhos de contenção. Algum aparelho de contenção. Tá? Desenvolva. Pode ser aquele fiozinho fixo, 3x3. Pode ser uma plaquinha de alinhadora todos os dias para dormir. Mas você precisa ter um protocolo para manter esses dentes na posição. É claro que estou falando aqui de década de 50, 60, né, antes da colagem de brackets. Mas se a gente observar o tanto que evoluiu, né, olha a quantidade de recessão gengival e o paciente não tem muito o que fazer. Você imagina você bandar todos os dentes do paciente, como é que higieniza isso, como é que limpa, né? E é claro, foi se evoluindo, né, melhoraram as peças, né? Mas ainda a gente fazia muitas dobras, né? Eu ainda peguei o final da ortodontia de dobras. E aí acabava, a gente precisava retrair um canino, trazer um canino, vestibularizar um lateral. Então era mais trabalhoso, era mais, vamos dizer assim, mais artesanal, né? O paciente, comecei a fazer orto, custava $4.000 o aparelho, né? Aí quando eu comecei a fazer orto, todo mundo fez orto junto. Aí o preço do aparelho foi lá para baixo. Aí tem gente que nem cobra o aparelho hoje em dia, coloca de graça só para ficar na mensalidade ali do paciente, né? Mas as técnicas evoluíram, né? A gente passou disso para isso aqui. Isso é uma finalização de caso. Veja, o paciente usou o aparelho 1 ano e meio, não tem placa, não tem recessão gengival, não tem problemas do ponto de vista para facilidade de higienização. Né? Os brackets são bem menores, muito mais slim, então a qualidade do tratamento é outra. Olha o resultado final. Ó. Tem uma
uma qualidade na oclusão fora de série. Lógico que depende muito de quem está pilotando ali o aparelho, da nave, quem está levando o avião, né, para frente. Mas vejam, são tratamentos que a gente precisa ter auxílio, não só das peças, a gente precisa ter um fio de alta flexibilidade. Há 15 anos a gente não tinha esse fio. Então hoje a ortodontia está mais fácil, mas quem manda na orto é o planejamento. Quem manda é a qualidade multidisciplinar que você vai inserir nesse paciente. Você imagina, olha a curva que esse fio está fazendo. Ó. Coisa pra gente, né? Quem é orto aqui, quem já viu, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que tem ortodontista que não acha legal, que prefere manter o padrão do tratamento dos arcos com dobras. O resultado final é que interessa. Tem ortodontistas que só estão fazendo alinhadores estéticos ou Invisalign. Tudo bem. Está tendo resultado positivo? Você gosta? Você está tendo sucesso? Não tem problema, pessoal. Não é a ideia enaltecer uma técnica ou outra. É mostrar para vocês que quem domina a técnica é que é importante. Olha aí esse engrenamento, né? Então é claro, quando a gente fala de evolução, Fernando vai gostar agora aí, né, Fernando? Segura aí. Falamos dos brackets, né, estéticos, os brackets de metal, então só a parte de brackets já dá uma mudança boa aí no desenvolvimento. Acho que acabou a pilha aqui. Acho que acabou a pilha aqui, amigão. A gente tem uma melhora aqui no desenvolvimento. Né? A peça evoluiu. Esse é o famoso pedra de safira, tá? Usa borrachinha ainda, mas é uma mecânica um pouquinho mais chata, quebra muita peça, tanto que se vocês olharem esse manequim aqui, os pré-molares inferiores, algumas empresas ainda mandam de metal, porque é a peça que mais cai, são os pré-molares inferiores. Então algumas empresas já mandam de metal para tipo assim, deixa eu me livrar. Acho que você está passando aqui, doido. Passou. Acho que. Obrigado, viu, velho? Obrigado, viu? Então, a pecinha, hoje em dia, é muito mais bonita, né? Muito mais clean, muito mais elaborada. E, em comparação, esse aqui é o autoligado, chamado autoligado Clear, que inclusive a tampinha dele de abrir e fechar é um bracket que não usa borrachinhas. Então, esse é um bracket com borrachinha, super estético. Esse é um bracket que não usa borrachinhas, extremamente estético. Então, a evolução das técnicas, hoje em dia, da qualidade do material, é muito boa. E, claro, a gente não tem como não falar de atualização ortodôntica ou atualização do tratamento ortodôntico sem falar dos alinhadores estéticos, tá? Alinhador estético é uma sequência de placas, tá joia? O Invisalign é um alinhador estético, é o primeiro, foi o precursor da técnica, é o melhor que tem, é a melhor plataforma, é excepcional. Mas os alinhadores têm esse pequeno probleminha aqui, ó. Vocês estão vendo as casinhas aqui? A gente chama de attachments. Para que serve esses attachments? Quando eu quero que um dente sofra uma pressão, ou eu vou usar um elástico, alguma coisa assim, que foi previsto no nosso planejamento, esses attachments ajudam, além de girar esse dente melhor, extruir ou intruí-lo melhor, conforme você vai trocando as placas, ele ajuda também na hora que você usa elástico, para a placa não ficar escapando da sua boca. Então, o que são essas pontinhas que você vê os pacientes, as pessoas usando, né? São os mecanismos de trava dos alinhadores. Tá joia? Então, isso aqui não é
alguma ação do plástico é feito propositalmente para dar uma pegada diferenciada nos dentes que precisam desses attachments. Então, o uso da mecânica de Invisalign ou de alinhadores estéticos segue uma, vamos dizer assim, um mecanismo sequenciado para que você tenha um bom resultado. Então, qual que é a primeira ação que a gente tem que fazer aqui? É fazer o escaneamento do paciente. Ó. Então, aqui vocês estão vendo um scanner, uma câmerazinha intraoral e o scanner. E aqui a colega escaneando o paciente. Ó. Então, assim, extremamente simples, né? Essa primeira fase. Muitos dentistas já têm. Você tem scanner falando isso? Eu não tenho scanner próprio. Quem faz o escaneamento para mim é a radiologia. Tá? Eu não investi no scanner. Hoje você encontra scanner de 85 mil, 90 mil. Mas em média, aí, scanner bom, 100, 110 mil reais. Então eu não tenho esse fluxo digital no meu consultório ainda. Muito provavelmente eu não vou ter esse fluxo digital no meu consultório, porque eu gosto muito de mesclar a técnica. E eu acredito muito ainda na mecânica ortodôntica com menos materiais, né, com os brackets mais slims, com fios mais térmicos. E gosto muito dos alinhadores estéticos, mas não é algo que eu seja assim fissurado. Então, após o escaneamento, você vai mandar esse escaneamento, vem um arquivo para você. Você pega esse escaneamento, coloca na plataforma da empresa que você for trabalhar. Tá? Hoje a gente tem aí inúmeras empresas no Brasil que você faz uso da plataforma. Aí como é que funciona? Você usa a plataforma da empresa, você paga para ela para você ter o planejamento. Então o que ela te manda? Ó, cada movimento que vocês estão vendo aqui é uma plaquinha. Cada rotação dentária, a cada 3, 4 graus, cada intrusão é uma plaquinha que você vai trocando. E claro, a plaquinha ela é para todos os dentes. Então, quando você movimenta um dente, a tua placa está movimentando toda a arcada. Aí você troca a placa. Aí você vai cada vez que você troca a placa, você tem uma rotação diferente dos dentes. Tanto que se você passar uma ou duas placas, o paciente perder e você tentar voltar, não dá certo. É mais fácil você tentar ir para frente. Quando você volta, aquela placa que está velha, ela não encaixa legal, porque o dente já evoluiu. Consegue entender essa relação? Tá? Uma sequência de placas. Tem tratamento aí, eu acho que tem um tratamento aí que eu vou mostrar para vocês, de 50 placas, 80 placas. Então você troca em média uma a cada 2 dias, aquela rapidez que você queria acaba a cada 20 dias, 15 dias, depende do caso do paciente, né? Então você mandou para a plataforma obrigatoriamente te manda para que você faça o clean check, para que você verifique se as movimentações solicitadas estão de acordo com o seu planejamento. Já aconteceu comigo de eu mandar um paciente que de um lado ele tinha os dentes engrenados, uma paciente, de um lado ele tinha os dentes engrenados, do lado esquerdo ela tinha uns 3 ou 4 milímetros de discrepância. Mas a linha média superior reta. Então o problema era mandibular. Todo mundo acompanhou isso, esse raciocínio? Ela tinha um dentinho um pouquinho para trás aqui embaixo. Então a plataforma me mandou o quê? Não tinha que engrenar o canino desse lado? O que a plataforma fez? Distalizou o molar, distalizou os prés, distalizou o canino, encaixou o canino em classe 1 e ajustou os incisivos. O que aconteceu com a linha média dela, que estava aqui? Veio para cá. Então, se eu não tivesse checado, se eu não tivesse visto o plano de tratamento, eu ia mandar imprimir. E aí, meu amigo, mandou imprimir,
É 3, 4 mil reais. Imprimiu, está impresso. Acabou. Você não tem mais como voltar atrás. Então, se você planejar errado nos alinhadores, eles vêm errado. E é tudo eletrônico, assinatura eletrônica, a certificação eletrônica. Então, você não pode reclamar, pegar o telefone, ligar e falar, ó, vocês mandaram as placas erradas. Só um minuto. Ah, o senhor aprovou o clean check aqui? O senhor deu ok? Então, se o dentista deu ok, o coitado do técnico lá que está fazendo, você imagina. Não? Mas já veio casos tratados, planejados, né, vamos dizer assim, incorretamente. E aí você tem todos os artifícios no sistema da sua plataforma. Ela te dá a evolução de dente a dente, do ponto inicial ao ponto final. Então você vai olhando, depois vou mostrar o inferior aqui, que esse caso é de um juiz. Pra vocês terem uma ideia, agora ele está morando, ele foi transferido, a mulher foi transferida, ele está morando no Nordeste, só que a família dele é daqui. Aí ele vem aqui 3 meses. Aí eu dou 6 placas para ele, ele vai embora. Depois de 3, 4 meses ele volta, eu dou 6 placas para ele. Fico trocando as placas dele, ele usa. E é justamente esses incisivos inferiores aqui o grande problema dele. Então assim, o caso dele deram 38 placas. Então o cara vai usar a placa uma eternidade. Mas vejam, no planejamento você consegue realizar, ó, a expansão, o desenvolvimento do arco. É claro que a odontologia digital é muito mais legal, muito mais fácil. Você vê acontecer o movimento na sua frente. Ó. Nós estamos mais ou menos nessa fase aqui, pessoal. Estou girando um dente dele, ele não aguenta mais, está faltando só um dente para girar e tem esse delay aí. Então, a utilização da tecnologia, ela é, hoje, sem sombra de dúvidas, uma grande parceira para a gente. Nós precisamos e devemos utilizar essa tecnologia. Mas vejam, a base ortodôntica continua a mesma. Então, uma paciente que está precisando usar um aparelhinho para corrigir uma discrepância e vai ter que usar no fixo um elástico de classe 2, se você for para o alinhador, ela vai ter que usar o elástico de classe 2, ó, no próprio alinhador. Às vezes você pode colar um botão aqui nesse dente, um botão aqui e fazer um cut, fazer um cortezinho no alinhador. E aí ela usa o elástico de botão a botão. Aí daí, além do attachment, você tem um botão colado aqui. Mesmo sendo transparente, chama atenção. Olha, estava usando o elástico bilateralmente. É claro que é um caso, paciente adolescente, tinha todos os dentes na boca, não tinha cárie, não tinha restauração, não tinha nada. Era um caso de, assim, um ajustezinho, uma pinturazinha. Tá? Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Aí sim, eu gosto bastante de fazer a indicação desse tipo de produto. Aqui agora, para vocês terem uma noção, o mais de todos, o Invisalign. O Fernando gosta bastante, né? Tem feito só Invisalign, né, Fernando? Pois não vai me bater a hora que eu sair não, tá? Beleza. Mesmo porque eu te conheço, né? Você já fez muita horta, né? Então, aqui um casinho de Invisalign, de alinhamento, em que a gente vai fazer um aumento, né, uma expansão dessa arcada, ganhar perímetro no arco e encaixar esse canino. Vejam, um tratamento completo, sem nenhuma extração dentária, né? Ou, desculpa, sem nenhuma dificuldade e sem extrações dentárias, né? O canino que estava encaixou aqui. Então, funciona muito bem, é muito bom. Vejam, precisou extrair só os terceiros, né? Porque o Pedro acabou de ir embora aí, ó. Os terceirão para ele fazer bonito. E outra coisa importante, pessoal, não sei quem faz cirurgia aqui, mas muitas vezes o orto pede uma extração de um terceiro molar. Você tem
Só a coroa, a paciente tem 16 anos, 17 anos, e o cirurgião, ou o buco, o cirurgião não quer remover, porque ela é muito nova. Só que no nosso planejamento, nós vamos empurrar essa arcada um pouquinho para trás. Então, o dente já está impactado, ele não tem movimento de erupção, a gente tem que removê-lo, tá? Previamente ao tratamento. Principalmente se a gente for colocar aqui, eu acho que eu vou conseguir chegar até lá para vocês, um microimplante, que é um parafuso preso no osso do paciente e que puxa toda a arcada dele para trás ou empurra toda a arcada dele para frente, tá? Através de um mini parafuso apenas. Olha aqui esse casinho da Invisalign, 50 placas. Então a gente tem um uso aí mais ou menos 2 anos de tratamento, 20 meses de tratamento. Depende do uso do paciente. Mas vejam a sequência aqui, ó. Um paciente classe 2, né, com apinhamentos, uma dificuldade no engrenamento dos caninos, o escaneamento oclusal das arcadas, e esse caso um pouquinho diferente daquele outro. Embora tenha mais ou menos a mesma quantidade de apinhamento, esse paciente era mais velho, não era tão novo quanto aquele primeiro que não fiz extração. Esse aí, vejam, o paciente já necessitava de extração. Ó. Então foi tratado, mas da mesma forma que no aparelho fixo, você, os alinhadores estéticos, também pode fazer extrações dentárias. Planejadas, não tem problema nenhum. Ó, inicialmente, como era o caso, né, veja como evoluiu. Olha como era o engrenamento dos dentes. Vejam aqui, sem um pré-molar e o engrenamento perfeito dos dentes. Feitos com alinhadores estéticos. Tá? Então, o resultado é o mesmo do aparelho fixo. O que manda é a indicação. É a forma com que você vai trabalhar essa modernidade. E não tem como você fugir dela. Ela vai te pegar, você precisa ter conhecimento, nem que seja conhecimento mínimo, porque o paciente chega no seu consultório e pede esse aparelho. Não que você vai instalar esse aparelho, mas você precisa entender ele ou entender das mecânicas do aparelho para poder falar para o paciente, olha, esse aparelho não serve para você. Não é porque eu não sei fazer, não serve porque o seu tipo de tratamento precisa de um aparelho fixo. Já aconteceu isso comigo no consultório, e o paciente não querer colocar o aparelho fixo e ir procurar outro profissional para colocar o Invisalign, o alinhador estético. Assim como a gente tem a odontologia digital a nosso favor, a gente também tem a qualidade dos tratamentos bem planejados a nosso favor também. Essa paciente aqui, ela estava numa festa de peão do interior, lá de Paraná, tomou um murro assim na parte dos incisivos superiores, só que pelo azar, o azar dela foi tanto, que o murro foi tão forte, que ela levantou e caiu numa mesa, aquelas mesas de ferro, sabe, de boteco assim, e caiu e fraturou a mandíbula. Um murro quebrou os dentes, fez canal, aqui, botou na evolução, vocês vão ver, e fraturou a mandíbula. O que aconteceu? Quando ela foi no serviço de emergência, quando foram fazer a ação direta, que abriram a mandíbula dela, ao invés de ocluírem ela corretamente e colocar as placas, fizeram a aproximação dos cotos. Puxaram e ela teve uma atresia, uma diminuição no tamanho da mandíbula. Então vejam o que aconteceu com a mandíbula. A mandíbula dela, de um lado, correu bastante para trás. E ela me procurou, ela fazia faculdade aqui, mas era do interior. E disse que não tinha trauma, não ia fazer cirurgia, mas falei, mas seu caso é ortognático, não tem como eu te tratar. Ela falou, não existe nenhuma possibilidade, ela tinha 20 anos na época, 19 anos. Aí eu falei, existe um método que chama propulsão mandibular. Eu vou empurrar a sua mandíbula para frente, só que pela sua idade, pode dar certo,
pode não dar certo, porque o que vai para frente, pessoal, na verdade, o que desliza são os dentes. A mandíbula vai primeiro, fica assim, ó. Mas em torno de 5, 3 dias ela já volta, pela tração muscular. O Guimarães vai adorar, né, botar propulsão. Joga todo mundo pra frente, espreme o côndilo, espreme a cabeça da mandíbula, espreme o disco articular, faz tudo que a DTM gosta, né? Só que é transitório, tá? A gente não avança muito, a gente avança gradativamente. Então aqui o início do tratamento, onde a gente, estão vendo esse pistãozinho aqui, ó? Esse pistão está preso do molar superior no canino inferior. E quando ela fecha a boca, ele joga para frente. Não deixa ela retornar. É como a mesma ação do elástico, só que não depende do paciente. É você que executa essa ação. Então você empurra ela e ela não volta. Ela fica assim, ó. Aí depois de alguns dias a mandíbula retroposiciona e os dentes, se a mecânica der certo, vão sofrer um deslize para anterior. Nessa mecânica deu certo. Aqui, se vocês observarem, a pedido do meu sócio, que estava fazendo os provisórios dela, ele falou, ó, eu preciso de um espacinho entre central e lateral para melhorar os provisórios dela, para dar um corpo mais legal, para dar um perfil de emergência mais bonito. Aí eu fiz uma mecânica para criar um pequeno espaço. Estão vendo aqui o espacinho? Ó? Puxei os caninos mais para trás, que para mim era excelente, e tracionei um pouquinho os centrais para lá, abrindo um espacinho. Os dentes já estavam com o canal tratado, estavam na fase dos provisórios. Eu sempre trato a ortodontia com provisório. Eu não peço para o paciente botar a porcelana, porque eu vou estragar a porcelana dele, ele vai ter que trocar essa porcelana. Então, se tiver para pôr, eu falo, não põe a porcelana. Mas eu já paguei. Não tem problema. Tá pago, não tá? Paga, compra um provisório agora. Que daí eu trato no provisório. Tá bom? E aí foi feita a evolução do caso. E como ela se apresentou, acho que você não tem noção, acho que foi 1 ano e meio de tratamento só. Olha a linha média dessa paciente. Olha o engrenamento do canino e olha o sorriso. Isso aqui é provisório, tá? É que Stephanie tá aí, né, Stephanie? O borre para provisório é bom. Então, veja isso aqui imediatamente. Aqui foi na remoção do aparelho e aqui foi quando ela trocou os provisórios. Olha como era. Olha como ficou. Aqui, se vocês estão vendo essa recessão aqui, quando imobilizaram ela na cirurgia, ficou um gancho pegando aqui na gengiva dela. E aí eu falei, não, nós vamos movimentar seu dente, não se preocupa com isso não. Aí, ao final do tratamento, porque ia ter muito acúmulo de placa, muito posicionamento de dente, ia mudar um pouco. Aí ela foi orientada a fazer pós-tratamento. Aí não tive a chance de vê-la novamente, ela era do interior, nunca mais a vi. Mas, normalmente, quando começa a dar errado, 2013, já era para ter me procurado já. Os pacientes voltam. Mas, aparentemente, o desenvolvimento dela foi muito bom. Fala, bebê, já é para encerrar? Só para finalizar, pessoal, a título de informação para vocês, implante e ortodontia é o casamento perfeito. Tá? Então, se você faz implante ou se você faz orto, não tenham problemas em unir o implante ao seu tratamento ortodôntico. A única coisa que você precisa saber é o parafuso e o dente em questão não vão se movimentar. Todos em volta vão em direção a ele. Então, você tem que planejar o quê? A sua colagem. Mas o implante aguenta a movimentação da forma que a gente precisar. Então, se você faz implante e o ortodontista vai colar o bracket no seu implante, não se preocupe. E se você é ortodontista, pode colar o seu bracket no implante sem problema nenhum. Só ressalvando, né, que os dentes laterais a ele vão tender a alinhar com a colagem que você fizer nele. Tá joia? Bom, preciso encerrar. Antes de encerrar, como é que eu faço aqui o sorteio? Fala um número. Fala aí, grita aí.
Manda um aí. Não, o Henrique fala o número que você acha aí. 33, procura aí. Já foi embora, ó. Ei! Ó, Giovana, esse aqui é um kitzinho da minha dental, tá? Tá? É de dentista, tá bom? Bom proveito, tá? Obrigado vocês aí pela atenção. Ei, Giovana, agradeço ali. Pessoal, muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é @Dr. Roger Folks. E eu fico à disposição de vocês para qualquer pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida aí, podem falar. Tudo bem? Obrigado, pessoal.